Olá, bem-vindo de volta ao nosso programa Matemática Divertida e Fantástica, onde nós realizamos problemas recreativos de matemática para despertar a sua intuição, para despertar o seu desejo de atenção e o seu desejo de calcular grandezas e resolver problemas do cotidiano. Problemas que nos aparecem todo dia. Aliás, é para isso que serve a matemática. A matemática serve para a gente quantificar e, dada uma situação, saber qual deve ser o desenrolar daquela situação para que a gente atinja uma solução ao problema. O problema de hoje é o problema do castigo das gêmeas. Então, esse é um problema também interessante que vai despertar em você a questão da lógica, que é uma parte importantíssima da matemática, né? Porque ela consegue ser bastante exata, a matemática. Como é o problema das gêmeas? Bom, existiam essas duas irmãs gêmeas que eram levadas. Elas faziam todo tipo de brincadeiras, elas faziam todo tipo de bagunça, elas não deixavam o pai e a mãe sossegado. Era o dia todo realizando traquinagens na sua casa. Muito bem, mas elas eram muito inteligentes, né? E nessa situação toda, o pai já não aguentava mais tanta folia, tanta bagunça e resolveu dar um castigo às gêmeas. E o castigo era retirar dela aquilo que elas mais gostavam de fazer traquinagem juntas. Então ele deu um castigo, que é um castigo que ele iria manter cada uma no seu quarto por todo um dia, isoladas. Bom, elas então entraram em pânico. Mas o pai, como era uma pessoa justa, resolveu dar uma chance para que elas pudessem se livrar do castigo caso conseguissem resolver o problema. Então, você tem aqui o castigo, são duas irmãs gêmeas, elas lá na sua casa cada uma tem um quarto, então tem um quarto da irmã 1, tem um quarto da irmã 2. E nesse quarto, você tem aqui a primeira irmã, que vai ficar isolada. E aqui você tem a segunda irmã, que vai ficar isolada. E o pai observando aqui. Aí o problema que o pai deu para as meninas é o seguinte: cada uma das irmãs vai receber um chapéu. E esse chapéu pode ser branco ou preto. Então, eu tenho um chapéu branco e um chapéu preto. Na verdade, eu tenho vários chapéus, só que eles são de cor branca ou preta. E o pai vai dar para cada uma um chapéu. Ou elas vão receber ambas chapéu branco, ou elas vão receber ambas chapéu preto, ou uma vai receber branco e a outra vai receber preto e vice-versa. A questão é, ele permite que cada uma adivinhe
a cor do chapéu da outra. Se uma delas acertarem, se pelo menos uma acertar, elas se livram do castigo. Então, as duas irmãs estão dentro de 2 quartos. Ele foi lá e deu chapéu para as duas. Cada uma recebeu um chapéu. E agora uma vai ter que dizer qual é a cor do chapéu da outra. E a outra vai ter que dizer da uma. Se uma delas adivinhar qual é a cor do chapéu da outra, elas estão livres do castigo. A pergunta é, como que elas podem, não ao acaso, não pela sorte, mas com a certeza matemática, se livrarem do castigo? Essa é a pergunta. Esse é o problema. Tá certo? Muito bem. Você deve estar pensando, como que elas podem, com certeza, ganhar e adivinhar, uma das duas adivinhar, com certeza, a cor do chapéu da outra. Elas perguntaram ao pai o seguinte, estão incomunicáveis, né? Não pode usar celular, não pode usar nada. É a tortura completa para duas adolescentes gêmeas, trancadas, cada uma em um quarto. Mas como elas são inteligentes, elas podem achar uma solução para o problema. Tá certo? Deixa eu explicar para você como a solução pode ser atingida e elas, não por sorte, porque elas podem tentar adivinhar a cor, mas aí elas podem errar com uma determinada probabilidade grande, né? 50%. Elas têm uma chance muito pequena se elas não forem inteligentes para poder acertar. Então, o que acontece? Vamos colocar aqui a primeira irmã no primeiro quarto, como eu havia feito lá, e a segunda irmã no segundo quarto. Lembre-se que essa aqui então, elas podem ter, essa aqui pode estar com 2 tipos de chapéu. Nós não sabemos qual que ela usou. Ela pode estar com o branco ou com o preto na sua cabecinha, certo? Aqui está o chapéuzinho. A outra também pode estar com o branco ou com o preto. Então você pode ter branco, 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 preto, preto, branco, preto, preto. Concorda? São 4 possibilidades. Se elas forem tentar o acaso, a probabilidade vai ser pequena para elas acertarem, né? Pequena sim. Elas podem errar. Mas, como o pai disse que elas podem dizer a cor e pelo menos uma delas tem que acertar. Aí está a chave do problema. Se pelo menos uma tem que acertar, elas podem combinar o seguinte, antes de entrarem para o quarto. Quando ouviram o problema que o pai colocou como castigo, elas podem dizer o seguinte, uma de nós diz a cor que está usando. E a outra diz a cor que não está usando.
eu vou mostrar para vocês que se uma delas dizer a cor que está usando e a outra disser a cor que não está usando, com 100% de certeza, elas se livram do castigo. Por que isso? Vamos supor que a primeira está usando branco e a segunda está usando branco. Se a primeira disser que está usando, então a primeira aqui vai sempre dizer a cor que está usando, enquanto a segunda vai dizer a cor que não está usando. Então vamos dizer que as duas estão usando branco. Se a primeira disser que está usando branco, já acertou, estão livres, uma delas pelo menos tem que acertar. Então se ela disser que está usando branco, ela já acertou, estão livres do castigo. Tá certo? Se ela estiver usando branco, se ela estiver usando preto, e a outra usando preto, mesma coisa. Ela pode dizer que está usando preto, e aí, independente do que a outra diz, uma já acertou, e portanto, elas estão livres do castigo. Agora, se ela está usando branco e a outra está usando preto, então a outra dizendo a cor que ela não está usando, ela vai dizer branco e portanto ela acertou, porque a primeira está usando branco e também estão livres do castigo. Se a primeira está usando preto e ela está usando branco, ela também vai dizer a cor que ela não está usando, portanto ela vai dizer preto e também ela acertou. Então vocês veem que uma dizendo a cor que está usando e a outra dizendo a cor que não está usando, você preenche todas as possibilidades do problema e pelo menos uma delas vai acertar. É o contrário de eu começar a adivinhar sem raciocinar matematicamente das possíveis combinações que o problema apresenta. Então, o que as gêmeas fizeram? Uma disse a cor que estava usando, a outra disse a cor que não estava usando, e com isso elas conseguiram se livrar daquele castigo infernal que era ficar um dia todo presa no quarto. Então, como você pode ver, o raciocínio matemático, ele permite você se livrar, inclusive, das penalidades que a sua vida agitada lhe impõe. Esse foi mais um dos problemas interessantes desta matemática divertida e fantástica. Esse problema em específico foi elaborado pelo nosso querido colega Marco Mariconi, do Instituto Ciência Hoje, que também tem uma revista fantástica e que todo número traz curiosidades e problemas recreativos de matemática que despertam, de fato, a nossa vontade em entender matemática. Até o próximo programa.